Turma do Propósito, e aí, meu querido irmão, que alegria poder estar com você mais esse dia, trazendo aqui uma meditação na Palavra de Deus. Hoje, no segundo livro de Samuel, estamos no capítulo 2, no segundo capítulo do segundo livro de Samuel. Estamos iniciando aí o estudo para aprendermos mais sobre o reinado de Davi. Aqui no capítulo 2, inicia o reinado de Davi. Vamos lembrar que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, apenas um capítulo. Não deixe de chamar pessoas para participar, é uma oportunidade grande e preciosa de aprendermos a palavra de Deus. Convide pessoas para estarem conosco, orar todos os dias, temos orado por você. E também, meu querido irmão, tentar mudar, porque vamos aplicando os princípios bíblicos nas nossas vidas. Então vamos lá para o capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Hoje eu quero meditar com você sobre as marcas de um líder segundo o coração de Deus. Davi, de fato, era um líder segundo o coração de Deus, e nós podemos traçar um contraste entre Davi e entre Saul. E fica claro porque Davi era um líder segundo o coração de Deus. Saul havia morrido, Davi havia lamentado, compôs uma canção de lamento por Saul e por seu irmão e amigo Jonatas. Mas, no capítulo 2, nós vamos ver que Davi, ele consulta ao Senhor. Então, a primeira marca que eu quero mostrar para você é que um líder segundo o coração de Deus, ele quer ter a certeza do direcionamento do Senhor. Ele não quer fazer nada que o Senhor não mande, ainda que ele tenha sinais. Porque vamos lembrar, Saul estava morto, Jonathan estava morto, seus filhos estavam mortos. E Davi tinha o testemunho dado pelo próprio Samuel de que ele era o escolhido rei de Israel. Você não vê Davi aqui chegando com usurpação, dizendo, olha gente, eu fugi enquanto deu, não estendi a mão contra o ungido do Senhor, todo mundo sabe aí, porque essa história já espalhou, eu sou um ungido do Senhor, então eu vim aqui para tomar o meu reino. Nada disso. Sabe o que Davi faz? Sem presunção alguma, ele pergunta ao Senhor, Senhor, eu devo ir a alguma cidade de Judá? E o Senhor diz sim. E não satisfeito, Davi ainda pergunta, Senhor, onde? Davi poderia ter simplesmente falado, se é para eu ir para Judá, então eu vou escolher a cidade. Davi, meu querido irmão, ele tinha a percepção de quem ele era. Ele era um homem valente, temido, respeitado em Israel, temido pelos filisteus e respeitado também pelos filisteus, pelo trabalho que ele prestou ali a rei de Gate, que o acolheu. No entanto, ele não deixa de reconhecer que existe um Deus que direciona a sua vida. Se você quer ser, meu querido irmão, bem-sucedido naquilo que o Senhor colocou em suas mãos, todos nós, de alguma maneira, exercemos algum tipo de liderança, seja no nosso lar, no nosso trabalho, sobre a nossa vida pessoal. Então, meu querido irmão, se você quiser ser bem-sucedido, imite a Davi e queira ter a certeza do direcionamento que Deus dá. É só você pedir que o Senhor vai conceder. A segunda marca é que Davi, ele não deixa ninguém para trás. Diz o texto que ele então levou suas esposas e Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família. Davi poderia simplesmente dizer assim, olha, foi bom enquanto durou. Vamos lembrar quem eram esses homens? No meio ali tinha homens perversos. A gente já viu isso aqui, lá naquele episódio em que eles foram lutar contra os amalequitas que tinham atacado Ziclag. E o texto faz questão de dizer que haviam homens perversos no meio ali do exército de Davi. No entanto, Davi sabia, meu querido irmão, que aqueles homens, no momento mais difícil da sua vida, o haviam apoiado. Esses homens eram homens problemáticos, homens depressivos, angustiados, amargurados de espírito e homens endividados. Era o exército que o Senhor deu a Davi. Começou ali com 400 homens, depois tinha cerca de 600 homens, e Davi não os deixou para trás. Ou seja, Davi estava dizendo, olha, vocês roeram o osso comigo, e agora que chegou o tempo da paz, vocês vão estar comigo. Meu querido irmão, um bom líder não deixa ninguém para trás. Como eu falei, dá para fazer um contraste com Saul, né? Davi, na primeira característica que eu trouxe para os irmãos, ele consulta o Senhor, quer saber a direção, não quer fazer nada sem o Senhor aprovar. Saul queria fazer tudo da sua maneira. Davi não esquece os seus homens para trás. Saul não estava se importando nem mesmo com os seus filhos, nem com seus homens, nem com seu exército, nem com seu povo. Ele queria apenas destruir Davi. Davi não é assim. Davi se preocupa com seus homens e leva os seus homens consigo. Agora que se aproxima, ele sabe disso, que se aproxima o momento de tomar posse. Ele já sabia em Deus que ele seria, de fato, o sucessor aí de Saul no reino de Israel. E eu acho interessante que ele vai para Judá e ficaram morando nas aldeias de Hebron. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Veio a tribo de Judá e ungiu Davi rei sobre a casa de Judá. Vamos lembrar que Davi era desse povo, então ele é ungido como rei daqueles cidadãos. E preste atenção, são as pessoas, os anciãos que vão até ali, os homens que vão até ali e ungem a Davi como rei sobre a casa de Judá. Davi não buscou a sua própria honra, ele não chegou e falou assim, ó, chegou o rei, vocês estão sabendo, eu sou o mais importante do povo. Não há usurpação. Usurpação é aquela afirmação de que, olha, eu sou, esse é meu direito. Não.
você percebe aqui que são os homens que vão lá e honram a Davi. Ele não busca a sua própria honra, diferentemente de Saul, que só queria a honra, morreu agarrado no seu orgulho, pedindo para que o escudeiro matasse, para que ele não fosse motivo de zombaria. Ele queria simplesmente ser honrado, ser lembrado. O seu ego era enorme, e isso fazia dele um anão. A última marca da liderança é que Davi, ele sabia reconhecer os méritos. Diz o texto aí que quando ele ficou sabendo que os homens de Jabes de Gileade, aproveito para fazer uma correção, pessoal, como são muitos dados, muitos nomes de cidades dentro de cada tribo, eu acabei citando no último capítulo que Jabes de Gileade pertenciam a Benjamim, mas Jabes de Gileade, eles pertencem, essa cidade pertencia à tribo de Manassés. Só uma correção, Jabes de Gileade pertencia à tribo de Manassés. Eu fiz essa confusão porque vocês vão lembrar do episódio da concubina, lembram? Foram os benjamitas que cometeram aquela atrocidade. Israel se reúne, luta ali contra os benjamitas. Haviam homens valentes, aqueles homens são derrotados, sobram apenas 600 da tribo de Benjamim que fogem. E aí depois, ao contar aqueles que não haviam se reunido para a batalha, estavam faltando os homens de Jabes de Gileade. Então Israel vai contra Jabes de Gileade, mata todos os homens e mulheres, deixam apenas as virgens, e essas virgens são dadas em casamento aos benjamitas que haviam sobrado. Por isso a razão aí da minha confusão. Portanto, os benjamitas e o povo de Jabes de Gileade se tornaram parentes, porque os homens que restaram de Benjamim se casaram com as virgens de Jabes de Gileade. E nós vamos lembrar que Jabes de Gileade aparece também lá no começo, no primeiro desafio de Saul. Saul livra os homens de Jabes de Gileade de Anás, que queria furar um dos seus olhos, o olho direito. Então, eles tinham uma gratidão por Saul, um reconhecimento pelo que Saul havia feito. E quando eles sabem que Saul está ali pendurado no muro pelos filisteus, eles, de certa forma, querem honrar aquele que foi ao encontro deles e lhes concedeu grande livramento. E recolhe ali o corpo de Saul, de Jonatas, e sabe o que Davi faz? Davi reconhece o mérito. Ele agradece, ele diz assim para os homens de Jabes de Gileade: benditos do Senhor sejam vocês por esse ato de bondade com seu Senhor. E ele diz assim: olha, sejam valentes, porque Saul, o Senhor de vocês, é morto, está morto. Ele está dizendo para aqueles homens: olha, fortaleçam, porque o Senhor de vocês está morto. E os da casa de Judá me ungiram para ser rei. Davi não chega ali e diz assim: olha, eu quero ser rei, quero ser o rei de vocês, vocês querem vir para cá? Não, Davi vem exortar e dizer: fortaleçam-se, o Senhor de vocês está morto, então não desanimem, fortaleçam-se. Ele reconhece que aquela tribo ali estava sob o governo da casa de Saul. Isso, irmãos, é algo maravilhoso, porque um verdadeiro líder, segundo o coração de Deus, ele não vai ficar desejando aquilo que não tem. Nós devemos querer só aquilo que o Senhor nos dá, meu querido irmão. E, aproveitando, eu quero fazer uma pequena aplicação também na segunda parte do texto. Porque, qual é o problema? O problema, irmãos, é que muitas vezes não somos líderes como deveríamos. Um líder segundo o coração de Deus, tementes como Davi. Davi era conduzido pelo temor do Senhor. Ele queria saber onde o Senhor queria que ele fosse, o que o Senhor queria que ele fizesse. Davi esperava vir da mão do Senhor as bênçãos, e Davi, em momento algum, entra em conflitos. Pelo contrário, você vê o tempo todo Davi, até aqui neste momento, Davi reconhecendo o valor das pessoas que estão ao seu redor, inclusive daqueles que são seus adversários. Você vê Davi agindo com bondade para com Saul. Você vê Davi agindo com bondade para com o rei Ax de Gade, a ponto dele dizer: você é para mim como um anjo do Senhor. Eu tenho total confiança em você, por causa do modo de vida que Davi possuía, um modo de vida transparente e um modo de vida que de fato testemunhava que o Senhor estava com ele. E aqui, meu irmão, na segunda parte do texto, nós vemos o seguinte: o tipo de liderança que nós não devemos ser. Nós precisaríamos ser como Davi, cuidador, zeloso, que se preocupa com seu povo, que se preocupa com seus homens, que lembra dos anciãos, que lembra do Senhor. Mas nós, muitas vezes, irmãos, somos líderes, longe de sermos pastores, nós queremos ser generais de guerra, como Abner e Joabe. Então, essa batalha de cristão contra cristão é uma batalha que todos perdem. O texto vai dizer que, em determinado momento, Abner saiu de Manaim e Joabe de outro lugar, o comandante da tropa de Davi, e eles encontraram no poço de Gideão. E ali Abner teve uma ideia: olha, vamos pôr os moços lutarem uns contra os outros, 12 contra 12, sabe o que aconteceu? Um pegou na cabeça do outro, enfiou a espada, e os 12 caíram mortos, 12 contra 12. Lembrando que o número 12 representa o povo de Deus. Isso significa que quando o povo de Deus briga contra o próprio povo de Deus, não há vencedor, meu querido irmão. Todos estão perdendo. O apóstolo Paulo diz que só de haver contenda entre nós, isso é motivo de completa derrota. Todo mundo perdeu, não vai ter vencedor nessa disputa. Todos perderam.
Não era vontade de Deus que o povo estivesse aqui. Isso estava acontecendo porque Abner, ao invés de se submeter agora a Davi, ele corre para fazer Isbosete rei. E ele quer que os exércitos se confrontem. Poder bélico, você pode ter certeza que Abner tinha mais. No entanto, Davi, apesar de ter um exército pequeno, você pode ter certeza que ele tinha ali a presença do Senhor. Ele era rei apenas em Judá, enquanto Isbosete era rei em todas as outras tribos. E naquela batalha, onde os 12 morrem, começa ali então um conflito. E nesse conflito, irmãos, como Abner foi quem começou, a derrota de Israel foi uma coisa marcante. Só para vocês terem uma ideia, diz o texto que 360 homens de Israel, ou seja, do povo de Abner, dos soldados de Abner, morreram, enquanto Davi 19. Percentualmente, 95% dos mortos pertenciam ao exército de Israel. Apenas 5% pertencia ao exército de Davi, ao exército que estava ali com Davi. Se você transformar isso em números, em percentuais, o exército de Davi, comandado por Joabe, matou 1.794% a mais homens do que em comparação àquilo que matou o exército ali de Abner. No entanto, entre os 19, havia um dos filhos de Zeruia. Eram 3 filhos, e esse filho chamado Azael, ele era rápido como uma gazela, e ele começa a perseguir Abner. E Abner não queria, havia um respeito entre os homens, os grandes guerreiros, e Abner não queria ferir Azael. Então ele diz, para de me perseguir. Azael continua. Aí ele diz novamente, Azael, vira e pega um soldado e toma a armadura dele. Não para de me seguir, porque senão eu vou ter que te matar. E como é que eu vou olhar para o seu irmão? Mas Azael não ouviu. Então Abner, astuto que era, bom soldado, enfia a parte inferior da lança. E Azael era tão rápido, tão ligeiro, que a parte da lança o atravessa, essa parte inferior da lança, e ele cai ali morto. E os homens não acreditavam. Todo mundo que passava, tinha muita história com Azael, todo mundo que passava olhava. E Abner continuou fugindo. E Joabe atrás em seu encalço. Então ele gritou, Joabe, olha só, será que a espada não vai consumir para sempre? Você não está vendo que serão amargas as consequências? No começo Abner não pensou não, né? Quando ele propôs que os moços ali lutassem uns com os outros. Você não está vendo que são amargas as consequências? E Joabe, você vai perceber lá na frente, que Joabe aqui, ele usa o nome do Senhor, ele fala assim, tão certo como vive o Senhor, se você não tivesse falado, só amanhã todo o povo cessaria de perseguir o seu irmão. Só que Joabe também sabia que aquela batalha ali não tinha muito sentido, tinha sido causada pelo próprio Abner. Então ele decide cessar de perseguir seus irmãos e começa a planejar, lá na frente a gente vai ver, uma vingança. Alguém disse que a vingança é um prato que se come frio, e Joabe começa a planejar a vingança da morte do seu irmão contra Abner. E aí, meu querido irmão, diferente, como eu falei, do líder segundo o coração de Deus, nós temos muitos líderes assim, que entram em combates que não deveriam ser combatidos. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas nem todo combate é para ser combatido. Nós temos pessoas que estão prontas a colocar os outros para brigar também os seus combates que não devem ser combatidos. Como o Abner propôs aqui, Joabe aceitou. E pode ter certeza, meu querido irmão, em uma batalha que nós travamos contra o próprio povo de Deus, quando eu me levanto contra o meu irmão, quem ganhou? Ninguém. Quem vai ficar feliz com essa batalha é só o diabo. Todos perderam. Então, meu querido irmão, não siga o exemplo de Abner, nem de Joabe, nem de Saul. Seja um líder segundo o coração de Deus, como Davi foi, e como nosso Senhor Jesus Cristo sempre demonstrou. Tudo o que eu falei aqui sobre Davi, você encontra também em Jesus. Guiado pela mão divina. O Senhor Jesus não deixava ninguém para trás. Você pode perceber que ele não deixou seus discípulos, restaurou a todos ali após a sua ressurreição. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se tornou servo. E pode ter certeza, o Senhor Jesus, mesmo com todas as nossas perfeições, se alegra quando nós agimos corretamente. Meu querido irmão, que Deus abençoe sua vida, e amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo da palavra.